Pessoal, já deu start aqui na gravação, né? Tava aqui conversando aqui com o Paulo aqui, e aí já era para a gente ter iniciado aqui ao C. Oh, pois não, Paulo? Não, eu só Ah, sim. levantei a mão porque eu fui Ah, e reagir só quando eu vi. reagiu. Não, achei que. Aí eu tava, né? Tava aqui conversando com o Paulo. E aí, semana passada, já que a gente tá falando de manutenção, né, predial e industrial, eu achei por bem, né? É um assunto que geralmente na engenharia elétrica, pelo menos na época que eu estava na faculdade, não era muito bem abordado. E é fundamental, não só para o engenheiro eletricista, mas para o futuro eletrotécnico ter noção, saber o que que é, saber onde procurar. Eu até pedi para a Laura colocar o material extra do material que eu estou utilizando, que é do professor Wagner Lobosco, do livro de Gestão da NR10. É um livrinho pequenininho assim, é um livro muito bom. E também tem um outro de NR10, eu não estou com ele aqui. Esse do professor Wagner eu escaneei até para mostrar aqui na aula. E o outro, ele tem um material, vem um material extra, porque você compra um livro e vem um CD, né? Hoje em dia, né, a maioria dos computadores nem drive de CD tem. Aí vem um CD com toda a documentação que você vai utilizar no prontuário das instalações elétricas. Inclusive, quando eu trabalhava no escritório, a gente tinha um checklist do prontuário. Aí, dependendo da empresa, vamos supor que fosse uma empresa de linha viva, a gente ia fazer o checklist do prontuário, mais para a empresa de linha viva, para ver o caminhão lá que tem o cesto aéreo, né? A gente fazia todo o checklist dentro. Esse checklist foi baseado na NR10. Tá? Aí, antes da gente começar a aula propriamente dita aqui, né? Já dando esses. Ah, eu vou. Outra informação que eu já tinha antes de começar a gravação, já tinha falado com o Paulo aqui. Eu vou passar ela sobre a aula, né? Eu vou passar ela agora. Depois aqui do nosso vídeo aqui de divulgação do EAD, tá? Da Unidigital. Já estou compartilhando o som, tá? Depois aqui do informe do Senai Unidigital, a gente continua com nossa aula. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, gente. Deixa eu já compartilhar aqui nossa sala. Deixa eu só colocar aqui também na disciplina de segurança e eletricidade, que a gente vai fazer uma recordação aqui, continuando da aula passada. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Daí, né, igual eu estava explicando aqui, já era para a gente ter iniciado manutenção e operação do CEP. Mas como teve algumas aulas a mais, né? Aí eu aproveitei essa oportunidade, né? Porque geralmente essa UC ela corre rápido. A próxima UC também, você vai ver que é duas aulas ou três, né? Eu ainda não lembro aqui, eu tenho que olhar aqui no cronograma.
E eu aproveitei, inclusive aí depois quem não assistiu, né, assista, extremamente importante aqui. Eu ainda vou pedir para a Laura colocar aqui, é porque agora que eu lembrei que eu me esqueci de falar com ela, mas eu já separei o material aqui para vocês. Esse material que eu estou divulgando aqui dá o crédito, né, que é do professor Wagner, acho que é Wagner Lobosco, né? Esse livro é muito bom, muito importante. Aí eu escaneei justamente para mostrar nas aulas de graduação em engenharia elétrica e eletrotécnica, tá? E outro informe aqui, ó, a Laura me avisou que não teve, até eu tava conversando aqui com o Paulo, não teve a aula do dia 6, tá? Era para ter tido aí, mas aí teve, né? Até o Paulo, mais uns outros colegas compareceram. Então, eu acredito que essa do dia 13 vai ser como reposição, como foi avisado na hora, né? Então a Laura já me avisou, já fiz alteração aqui, ó. Vocês estão vendo que não tá mais aqui dia 6, né, do 9, então tá 13 do 9 aqui, tá? Então, nesse sábado, vocês ainda vão ter aula da UC14 de manutenção elétrica predial e industrial. Agora, voltando aqui, então essa é a última aula, EAD, né, de manutenção. Agora sim, próxima semana, nós vamos ter a UC15, que é manutenção e operação do CEP. Então, como a gente já falou aqui, a gente até pegou eu acho essas atividades assim, elas são muito boas, porque ela fala de SSM, né, de solicitação de serviço de manutenção, tá? Fala sobre laudo, né, inclusive relatório sobre, eu até deixei na thumbnail aqui, né? Muito bom para manutenção. Mas uma coisa que vocês não podem deixar de considerar, né? Inclusive, assim, eu só falei aqui da católica porque foi a que eu fiz. Pode ser que agora eles estejam abordando, né? Igual eu estava comentando aqui antes aqui com o Paulo, antes da gente começar a gravação, é porque, assim, geralmente quando você vê esse assunto, é porque o professor, além dele ser professor, ele tem também um trabalho, né, fora, né? Igual não tem aquele meme lá, professor, seu trabalho só dá aula, né? Não tem esse meme, Paulo? Aí a gente estava até comentando numa aula anterior aí. Então, aí geralmente, Sim, quando o sim. professor ele é só acadêmico, ele não tem outro serviço a não ser na faculdade, né? Ele perde essa noção de alguns serviços que são fundamentais. E digo mais, ô Paulo, dependendo, se for uma empresa, vamos já começar no CERN aqui, ó. Professor, esse prontuário que o senhor começou a falar na aula passada, né? Quando é que eu tenho que cobrar ele da empresa? Quando que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho para uma indústria e dependendo da subestação que ela tem, você já tem que alertar eles. E é aquela história. Pode ser que o Ministério do Trabalho e Emprego chama o fiscal de AFT, que é o Agente de Fiscalização do Trabalho. Então, esse AFT, ele geralmente é por dois motivos que ele brota, ou seja, que ele aparece lá na sua empresa para fiscalizar. O, o primeiro motivo é uma denúncia, né? Alguém denunciou que, né, as condições de trabalho estão horríveis, né? Ou estão contratando eletricista que não é eletricista, que não tem um curso, por exemplo, ou um técnico que não é técnico, ou algo do tipo, né? Teve alguma denúncia. Aí o AFT, né, o agente fiscalizador do trabalho, vai brotar lá nessa empresa e uma das primeiras coisas que ele vai pedir: cadê o prontuário das instalações elétricas? E pasmem, viu? Isso não acontece só com eletrotécnico, não, com engenheiro também. Eu conheço engenheiro formado já há muitos anos que ele não sabe se é de comer ou passar no cabelo um prontuário de instalações elétricas. Isso é grave, pessoal, porque eu já trabalhei como projetista numa construtora, né?
E lá eu avisei, eu falei assim, ó, eu sou engenheiro de segurança também e tenho prontuários. Caso vocês não tenham, é melhor vocês é, é, começar a fazer, a organizar, a gerenciar esse prontuário. Aí eles perguntaram, o que é isso? Eu fui explicar e tal, dei até palestra lá para eles, e daí eles se organizaram, né? Me pediram para ajudar, e eu ajudei eles, né? Eu era contratado só como projetista, né? Mas é aquela história, não tem como separar o Pablo engenheiro de segurança do Pablo engenheiro eletricista. São o mesmo profissional e eu não posso fechar os olhos. Não tem é, aquele meme lá do macaquinho, né? Um que só escuta, o outro que não fala nada e o outro que fecha os olhos, né? Então a gente não pode ser desse jeito. Você como profissional, você tem que se você tem outra formação, sei lá, de telecomunicação, você deve utilizar esse conhecimento para na sua função atual, se ele for relevante, obviamente, né? E isso vai ser um ponto positivo para você, porque vão confiar mais ainda em você na qualidade de profissional. E o prontuário, ele está junto, né, nessa questão aí de manutenção elétrica. Eu vou pegar um exemplo aqui, acho que eu até mostrei em outras aulas. O prontuário, ele é uma juntada de documentos. Deixa eu só pegar aqui a NR10 aqui. Vamos aproveitar essa última aula aqui para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Lá no item, geralmente eu falo isso em segurança, mas como eu não acompanhei, era outro professor, e eu não sei se ele efetivamente falou com você sobre isso. Aqui, ó. Item 10, deixa eu até aumentar mais aqui, ó. Item, começa nesse item aqui, ó. As empresas são obrigadas, olha só o termo, obrigadas, não é se ela quiser não, viu? São obrigadas a manter esquemas, eu vou pegar aqui o livro do professor Wagner aqui, dando crédito aqui, né? Aquela história, dá a César o que é de César. Eu vou comentar aqui. Deixa eu abrir aqui com esse visualizador que é melhor. Esses comentários aqui eu estou fazendo baseado no livro do professor Wagner Lobosco. Muito obrigado, professor, inclusive, né, por permitir, né, que eu divulgue aqui o seu livro vamos dizer assim, a sua palavra, o seu conhecimento. Ele aqui fala de gestão da NR10. Tem um outro livro também que eu vou fornecer. Ele tem os documentos necessários para você gerar um bom prontuário das instalações elétricas. E nesse livro aqui, ó, lá no final, eu já estou indo para o final dele, ó, tem um checklist geral para auxílio na gestão. Esse checklist aqui, basicamente, você, profissional, né, você futuro eletrotécnico, você futuro engenheiro eletricista, você vai alertar a empresa que você trabalha, principalmente se ela tiver uma carga superior a 75 quilowatts. Basicamente, se essa empresa tiver uma subestação com um transformador de 112,5 para frente, ou seja, maior do que 112,5, já é passível de ser cobrada em relação ao prontuário. Se ela tiver 75, porque tem o transformador de 75, né? Inclusive, eu tenho vários clientes que eles têm né? Tem acho que eu até comentei na aula passada, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma loja que faz modificação, turbinar carro, né? E aí eles têm um transformador lá, uma subestação de 75. E na época eu falei para ele, eu falei, olha, foi bom você ter me procurado, inclusive foi uma indicação de um amigo meu da faculdade. Foi bom você ter procurado, mas assim, você não será fiscalizado em relação ao prontuário, porque sua carga é de 75. Ah, mas não falou que é a partir de 75? Eu falei, não, lá na NR10, isso já fica dica para vocês, ó.
Lá na NR10 fala que é carga superior a 75. Então, a de 75 ela não entra, infelizmente. Deveria entrar, né? Mas não entra. Então, se a empresa tem uma subestação de 75, não vai ser cobrado, mas eu aconselho você, né, se planejar para cumprir todos esses itens, porque é importante esses itens, não só no tocante da segurança do trabalho, mas ele é importante no tocante mesmo à documentação, porque tem um manual, você acha lá no também na página lá do Ministério do Trabalho e Emprego, esse manual aqui, ó, ele foi criado em 2010, tá? Esse manual ele ajuda na interpretação. Tá vendo que tem o mesmo comentário aqui, ó. Deixa eu ir lá para o 10.2.4. Ele tem o mesmo item aqui, né? Só que ele tem uma vantagem. Esse manual de auxílio na interpretação, ele serve para o eletrotécnico, para o engenheiro eletricista, por quê? Porque quando a gente está no curso, né, igual vocês estão no curso de eletrotécnica aqui, né, e eu estava lá no curso, se eu soubesse que existia esse material na época, e na verdade ele nem existia, porque eu me formei foi em 2008, ele foi gerado em 2010. Na verdade ele não tinha. Formei foi no final de 2008. Se eu tivesse esse manual aqui na época, minha vida teria sido muito mais fácil. Na verdade, eu tive vantagem porque eu já estagiava, né? Eu não era apenas só um estudante de engenharia elétrica, eu estagiava também, né? Inclusive, eu dava treinamentos para eletricista já na época, né? Ainda, né, como estudante de engenharia. Então, e lá no escritório, né, a gente tinha os projetistas e todos tinham essa noção, porque o dono do escritório, ele era engenheiro de segurança do trabalho, inclusive ele é perito, né, perito da área de segurança do trabalho em várias comarcas aqui do estado de Goiás, tá? Então, essa cultura lá me ensinou que toda empresa que tem a carga superior, ou seja, de um transformador a partir de 112,5 kV, é necessário ter esse prontuário. Aí esse manual depois vocês baixem aí, né? Vai lá na página do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse manual aqui, ele ajuda. Esse comentário aqui, na verdade, foi um engenheiro, né? Provavelmente ele deve ser engenheiro eletricista, né? Quem comentou não foi o professor Wagner, viu? Quem comentou foi um engenheiro, né? Eletricista, pelo menos, e talvez ele também seja engenheiro de segurança do trabalho, porque é necessário nós interpretarmos, porque só esse item aqui é como se fosse aula de direito, né? Você tem as leis lá, e essas leis elas têm uma interpretação pelo juiz, tem interpretação pelo advogado, né? Do reclamante, advogado da reclamada. Então, você, com essa interpretação, tem muita coisa condensada, tem muito conhecimento condensado. Igual eu li aqui, ó, os estabelecimentos, né? Ou seja, empresas, né? Com carga instalada superior a 75, isso daqui para uma pessoa comum é só uma frase jogada aleatória, mas para nós, né, eletrotécnico, engenheiro eletricista, a gente sabe que uma empresa ela pode também ser instalada com um transformador de 75. A gente tem os padrões, né? 75, 112,5, 150, 225, 300 e 500. E também você pode utilizar vários desses para criar uma subestação maior. Então, esse prontuário é uma juntada, esse é o termo que o pessoal do direito utiliza, né? É uma juntada de documentos. O que que seria essa juntada de documentos? Por exemplo, comprovação de que você realmente é o que diz ser. Como assim, professor? Quando você entra na empresa, o pessoal do RH lá, né? Ele geralmente pede a cópia, né, do seu diploma aí, né, de eletrotécnico ou de engenharia elétrica ou, né, ou simplesmente a carteirinha do seu órgão aí, né, de competência, que no caso do eletrotécnico é o Conselho Regional aí dos Técnicos, né, a região aqui de Goiás, né?
E no caso do engenheiro é o conselho, né, de engenharia e arquitetura, que nem a arquitetura tem mais, né, o seu CREA, né? Então ele vai pedir ou a cópia do diploma ou a cópia da carteirinha, porque se você tiver a carteirinha, isso prova que você é habilitado tecnicamente, ou seja, quando você tem a carteirinha do seu órgão aí de, eh, de competência, quer dizer que você já se formou ou como eletrotécnico ou como engenheiro eletricista e que você já tem um registro no seu órgão, né? Então, o fato de você ter a carteirinha já prova que você é eletrotécnico ou engenheiro. Agora, no caso do eletricista, eles pedem a cópia, não existe um órgão, né, tipo CREA ou CFT, para eletricista de todas as áreas. Aí, no caso do eletricista, eles pedem o diploma, né, do curso ou certificado do curso de eletricista da área que ele está pleiteando a vaga. E se ele não entregar, isso é grave, sabe por quê? Porque se ele não entrega e se ele de fato não for o que ele diz ser, isso acontece demais, principalmente hoje em dia não está acontecendo tanto, mas acontecia muito na para eletricista de rede de distribuição. Eles têm até um apelido para as empresas que faziam isso, infelizmente, né? Aqui na região. Na verdade, em todo o Brasil chama de gata. Você já ouviu falar nesse tipo de empresa, as gata? Não, mas Já essa ouviu isso? empresa eu não conheço, não, professor. Então, Mas eu ela não é sei uma de empresa empresa, não. que Aí maqueia o funcionário. aí a gata é um termo para dizer que a empresa produz, né, ela faz o funcionário gritar Shazam e pelos poderes de Grayskull, né? Eu já usei dois desenhos agora, né? E pelos poderes de Grayskull ele vira um eletricista ali feito nas coxas, né? Ou seja, isso é grave. Por isso que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele fala que se a empresa tem essa carga superior aí, né? Na verdade, ela teria que ser igual ou superior. Se você fosse arrumar o texto aqui, né, juridicamente, porque aí você pegava todas as empresas, né? Porque assim, imagina, se você não é um eletricista e está trabalhando como eletricista, o que que vai acontecer? Provavelmente vai acontecer um acidente. Se não aconteceu, é porque Nossa Senhora das Instalações Elétricas, né, ou Jesus está velando sua vida. Então isso é grave você trabalhar, né, dizendo, né, que, ó, é falsidade, né? Vamos pegar o termo jurídico, é falsidade ideológica, né? Então você está dizendo que é um profissional e não é. O que que vai acontecer? Acidente. E se acontece acidente, né, a empresa ela é corresponsável porque ela deixou isso passar. E a empresa não pode deixar isso passar. Então, um dos itens do prontuário é saber se você realmente é o profissional, aí você entrega, né, a cópia do diploma, né? Geralmente eles pedem uma cópia ou a cópia da carteirinha. Aí já do eletricista, como não tem um órgão, né, ele pede da instituição, né? Inclusive o Senai também ministra. Eu sou professor do curso de eletricista industrial atualmente e eu sou do eletricista de rede já há muito tempo aqui para o Senai e para outras instituições, né? Então, essa parte de redes e de industrial, ela é super importante. Então, você tem que ter o certificado. Outra coisa, procedimentos de segurança são chamados de POP. Toda empresa, dependendo do ramo, ela tem que ter um procedimento de segurança. Igual aqui, ó. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui eu vou pegar a Vivo aqui, ó. Vou pegar exemplo esse prontuário aqui, ó. Esse aqui foi um prontuário para uma cliente aqui, ó, a Vivo, na época aqui. Deixa eu girar aqui o. Então, prontuário, o que que o profissional faz aqui? Ele faz uma inspeção visual, né, em conformidade aí com a NBR 5410, né, e também faz inspeções por ensaio, ou seja, utilizando termovisor,
os conceitos que a gente estudou aqui na matéria de manutenção predial e industrial. Então, ele faz um checklist olhando, por exemplo, se o treinamento de NR10 está em dia, o treinamento de NR10 tem que estar em dia nessa empresa, se ela tem projetos, se esses projetos são assinados devidamente ou por um eletrotécnico ou por um engenheiro eletricista. Imagina eu ter um projeto desenhado numa folha de pão, né? Num papel ali, né? No A4 ali qualquer, um rabisco ali. Ah, quem que foi que desenhou? Foi o seu Zezinho, o Zezinho das Couves, né? Quem que é o seu Zezinho das Couves? Ah, é um cidadão aí. Diz que ele nasceu dentro, né, de um transformador, né? Aqueles mitos lá, né? O cara, ele tá dentro do mito lá do, não tem o Saci Pererê, o Curupira, né? Aí tem o eletricista, e isso eu já vi em muitos treinamentos, né? O aluno chegava lá, não, professor, ó, na época o pessoal às vezes trabalhava desde pequeno ajudando o pai como eletricista de rede. Isso é errado, pessoal. Eu estou falando que é errado você trabalhar. É errado você trabalhar em não conformidade com as normas de segurança principalmente. Imagine o risco que esse profissional passou, né, junto com o filho dele. Aí muitos faziam isso, mas isso era bem antigamente mesmo, viu? Eu sou meio antigo aqui, né? Apesar de parecer novo, mas eu sou bem antigo. Aí ele chegava, não, professor, só vim para pegar esse diploma aí de eletrotécnico ou de eletricista, porque eletricista eu já sou. Aí eu, não, beleza, você pode conhecer, você pode saber, mas existe uma padronização. Por exemplo, o Senai, ele não pensou do nada que, vou fazer um curso de eletrotécnico, vou fazer um curso aqui de engenharia elétrica, né, ou qualquer outro curso que oferece aqui, né, do nada. Ele pegou profissionais, contratou profissionais não só da engenharia, né, a qual ele vai oferecer o curso, mas também contratou profissionais da pedagogia, né? Aí o profissional da pedagogia, o pedagogo, junto com o engenheiro, eles vão fazer o PPP, né, que é o Plano Político Pedagógico do curso, e vão aprovar frente à Câmara de Educação. Então é todo um processo, não é do nada, eu vou agora dar cursos, né? Dar cursos de eletricista, cursos de eletrotécnica. Então tem todo um processo. A Câmara de Educação vem aqui e faz uma vistoria, né? Então isso é o correto a se fazer, né? Tem metodologia pedagógica, tem metodologia da engenharia, né? Dentro aí da eletrotécnica, né? Então é necessário você ter essa padronização, porque com essa padronização, além de você ter a certeza de que você terá o conhecimento correto, você vai ter a certeza de que quando você contratar esse profissional ele não é um amador, né? Ele não começou ontem, né? Esse profissional realmente ele conhece. Eu conheço vários, né, que começaram assim, aprendi com o pai e tal. Graças a Deus, não aconteceu nada com eles até eles começarem a fazer o curso. Mas para você dizer, não, eu sou eletricista, quer dizer então que você tem a formação numa instituição de ensino aprovada pela Câmara de Educação, aprovada pelo MEC, registrado, tudo bonitinho, né? Porque aí quando você termina o curso aqui, você vai lá no seu conselho de classe, o Senai, né, outras instituições, tipo a Federal, ou a Escola Técnica aqui, né, o Instituto Federal, todos eles estão cadastrados porque eles foram auditados, né, nessa relação de cada plano político pedagógico de cada curso foi revisado, foram feitas vistorias, eles vieram aqui no EAD, viram toda a estrutura do EAD, né, os estúdios de gravação que nós temos aqui, né, foram nas unidades presenciais, né,
viram os laboratórios, tem um laboratório coberto, que é o laboratório lá de potência, né? Tem laboratório de eletrônica, laboratório de pneumática, hidráulica, tem um laboratório a céu aberto, né? Que é o laboratório de rede de distribuição, né? Então, eles verificam tudo isso para ver se essa instituição ela tem todo o aval ali de profissionais da área técnica e da pedagogia e também todo o material necessário para fazer com que esse profissional que vai fazer o curso não seja lesado, que inclusive ele não receba informações errôneas, né? Informações mentirosas aí, porque aí ele vai ser um profissional que vai ser inserido no mercado e esse profissional vai dar, além de trabalho, vai potencialmente provocar acidente. Então, quando né, o conselho, né, o CREA, o conselho dos técnicos fazem essas exigências, né, é porque eles querem evitar ao máximo problemas de acidente, problemas de, né, imagina, você perder um bem já é difícil. Agora, você, né, colocar em risco uma vida e potencialmente perder uma vida, aí não há dinheiro no mundo que faça essa vida voltar atrás. Então, a gente precisa de padronização. Esse aqui é um exemplo de um prontuário já pronto, tá? Esse profissional aqui, ele dá manutenção, tá? É, ele dá manutenção em subestação e também faz ligação de internet, né? Que é da Vivo, né? Então, esses procedimentos que estão falando aqui, ó, conjunto de procedimentos, essas documentações de inspeção, são os laudos e as anotações de responsabilidade técnica, né? Ou registro de responsabilidade técnica. Então, você está vendo, ó, tem um procedimento operacional padrão para você receber, né, autorização para abertura de uma OS, né? Tem o procedimento de comunicação do serviço, tem o procedimento de sinalização e isolação do trabalho, ou seja, tem um ranking aqui de 9 procedimentos necessários para essa função aqui, ó, a função de operador de subestações de energia elétrica da estação rádio base, né? Estação rádio base é a torre de celular dessa concessionária aqui de telecomunicações móveis, né? A Vivo aqui no caso. Então, para essa função, né, vai ser ligado um CBO, né? O Código Brasileiro de Ocupações, e esse CBO, né, vai ser interligado aqui, ó, você está vendo que tem, ó, os riscos dessa função, o que esse profissional faz? Executa tarefas de controle e manutenção dos sistemas elétricos dentro das subestações exigentes na Vivo, né? E basicamente como é uma operadora, não só é porque a Vivo, ela nessa época aqui, se eu não me engano, ela já tinha adquirido a GVT. Lembra lá da GVT, Paulo? A GVT, Lembro, sim, ela foi senhor. isso, ela foi adquirida pela Vivo. Aí eles tiveram que fazer na época uma reestruturação, né, para absorver os funcionários da GVT, né? Porque a GVT era só telefonia fixa, tá? Aí a Vivo, já pensando nesse filão aqui do mercado, né, na telefonia fixa, né, é porque assim, a telefonia fixa hoje, ela não é igual à telefonia fixa de antigamente. Se você tem um telefone fixo, na verdade, você está utilizando o VoIP, né, o Voz sobre IP. Diferente de antigamente, quando a gente tinha só a Tele Goiás, né? Era tudo por comutação de circuito. Hoje em dia é o voz sobre IP, né? O VoIP, ou seja, você está pegando essa ligação como se fosse uma ligação lá do WhatsApp, né? Mesminho, é voz sobre IP, né? E aí barateou bastante o custo da ligação, porque quando era por comutação de circuito, o custo de você ocupar um circuito era alto, porque era um circuito por cliente. Já na tecnologia VoIP,
Você pode colocar, sei lá, 200 clientes e um único circuito, o que eles chamam de multiplexação, né? Então você pega todos os canais ali de voz, aí utiliza um equipamento que chama multiplexador, né? O MUX. Esse MUX é um circuito eletrônico, ele vai pegar todos os sinais, já que é só telefonia, né? Todos os sinais ali de voz, colocar no único tronco, e aí, na hora que ele chegar num armário ali, que chama demux, né? O demultiplexador, aí ele separa cada um, né? A chamada que eu estou tendo aqui com Paulo, por exemplo, vai ser diferente da chamada que fulano com Beltrano está tendo no mesmo circuito, e por aí vai, né? Isso barateou bastante os custos, né? E nessa época que eles fizeram um esforço para capacitar esse profissional, né? Eles até perguntaram aí para gente, ó, esse profissional aí, ele qual que é um profissional que dá manutenção numa estação rádio base, inclusive não chama mais nem CCC, né? Central de Comutação de Circuito. Atualmente chama Estação Rádio Base ou ERB, né? Aí a estação rádio base, geralmente ela tem uma subestação, né, de energia, ela tem um grupo motor gerador, né? Por isso que quando você recebe, por exemplo, acaba a energia elétrica na rede de distribuição urbana, geralmente você ainda, se você tiver um power bank, né? Se seu roteador ali, por exemplo, tiver um no breakzinho, né? Ou um power bank para ele funcionar, por exemplo, a Intelbras tem alguns modelos que tem, né? Tem uns que dura por 7 horas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Ele é bem baratinho, ele fica até ele fica instalado no transformador dele, lá na fonte de energia, fica instalado atrás. Aí você tem ainda ligação, né, de celular por essa operadora e pelas outras também. Porque cada torre de celular, ela além de ter a subestação, ela tem um grupo, né, unidade grupo motor gerador, tem no break, porque no caso da falha de energia, ele tem que garantir que esse sinal vai ser transmitido e retransmitido, né, para quem está ali naquele local, naquela cobertura. Então, geralmente, a telefonia de antigamente, né, e a atual, né, geralmente você não fica sem, a não ser que você utiliza, por exemplo, tem alguns, quando você pega um pacote aqui, por exemplo, igual dessa concessionária aqui, né, você recebe ela vem pelo surfboard, né? Que é um roteador que ele vem por aquele cabo coaxial, né? Tem algumas que vêm por fibra ótica e outras que vêm por linha telefônica normal, tá? Mas geralmente as mais evoluídas ou por fibra ótica ou por cabo coaxial. Inclusive, eu tinha uma da Claro que era um surfboard, era por cabo coaxial, ou seja, para ele funcionar, ele precisa de energia. Então eu ficava sem telefone, não porque a rede telefônica parava de funcionar, mas porque a energia do surfboard, que ele é um demultiplexador, né? Ele não tinha a energia necessária para fazer a separação do telefone, né, do sinal de áudio do sinal de internet e assim por diante, né? Eu tinha também TV a cabo, né? Aí nesse surfboard eu recebia os pacotes, né, de TV a cabo, recebia o pacote de telefonia fixa, né? Eles também ofereciam móvel, mas móvel eu não queria, eu não tinha, né? Se você tivesse um plano de móvel, e aí o móvel você também pode pelo celular também. É, mas basicamente TV a cabo, telefonia fixa, você recebe por esse concentrador que é o Demux. Aí o Demux ele pega cada sinal, separa e manda para os aparelhos. E também, né, tem a maioria, muita gente utiliza, ou quando utiliza telefone fixo, utiliza também aquele
telefone sem fio, né? Que aí você coloca na tomada aí, né? Então ele só vai funcionar se tiver energia, né? Então é necessário que a empresa ela tenha todos esses parâmetros aqui, ó, de que equipamento que eu vou utilizar para essa função, quais as observações de segurança, isso aqui é tudo retirado da NR10, tá? Os procedimentos aqui, ó, o passo a passo, né? Passo um, ó, receber a informação da OS via rádio, mensagem, e-mail, intranet ou SMS e o telefone de serviço, né? Aí, qual que é a competência? Ó, operador de rede ou de infraestrutura, colaborador da Vivo ou um terceirizado, né? Trabalha a serviço dela. Quais os riscos? Informações corretas ou você não receber a informação? Como que você controla? Atentar-se para a correta compreensão do conteúdo da informação para evitar o retrabalho. Então, todos esses procedimentos eles têm que ser listados. Estão vendo que não é só você contratar alguém e esse alguém começar a fazer o serviço. Você tem que saber se ele é capacitado, se ele é qualificado. Quando eu falo capacitado, é o curso de eletricista em geral. Quando eu falo qualificado, que ele tem a formação técnica ou a formação superior, né? Engenharia. Quando eu falo que ele é habilitado, quer dizer que ele é qualificado, ou seja, que ele tem a formação técnica ou superior e tem um conselho de classe, né? Tem vagas aí de emprego que elas pedem, além da sua qualificação, né? Para um eletrotécnico ou engenheiro eletricista, eles pedem que você tenha um registro no CREA, né? Ativo, porque, por exemplo, aqui eu sou contratado como professor, né? Eu não atuo diretamente como engenheiro. Na verdade, eu utilizo meus conhecimentos de engenharia para ministrar os cursos, criar material didático, fazer todas as funções aqui de tutor, né? E, peraí só um pouco. Aqui estava falando que eu ia desligar o monitor, né? Apareceu a mensagem aqui. Então, vocês estão vendo que é necessário ter toda essa documentação. Outra que eu separei aqui para vocês foi. Eu vou aproveitar aqui, ó. Isso que eu mostrei na aula passada, né? Você trabalha num local que tem risco de explosão, você tem que ter esse certificado aqui, atestando, né? Atestado por um engenheiro, né? Eletricista, que você, ou um eletrotécnico, né? Que você não tem uma área classificada, né? Ou seja, com risco de explosão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse documento é importante. Quase ninguém sabe disso, viu? Esse daqui é um documento padrão que eu, né, mais uma vez, muito obrigado, professor Wagner Lobosco, né? Esse documento, esse aqui é o modelo, tá? Depois eu vou pedir para a Laura. Eu tenho esses arquivos que é de outro livro, né? Mas aí eles oferecem para a gente como um bônus, que é o arquivo em Word, né? Ou seja, você pode editar, que aí vai que pede para você ser o profissional que vai ser responsável pela criação e guarda do prontuário das instalações elétricas, né? Então esse documento, né? Você vai utilizar ele aqui, ó, igual mostra aqui, ó, São Paulo, né? Aí 2000, aí você coloca lá 2025 Goiânia, né? Dia tal de 2025, a empresa tal, né? A razão social, ó, com sede, todas as informações, ó, representada por, né, sei lá, o CEO aqui da empresa, né? Representado pelo fulano de tal, né? Aí aqui fala, ó, tendo em vista a norma legal do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que aprovou a norma regulamentadora NR10, né? Segurança em eletricidade. E aí ele cita o item dentro da NR10 que fala, é, regulamentado aos trabalhos em instalações, serviços de eletricidade e profissionais autorizados a operá-las. Estabeleceu que, abre aspas, né? O prontuário das instalações elétricas deve ser organizado e mantido, né?
você pode dizer também criado, né? E mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa. Por exemplo, vamos supor que o empresário ele tem uma formação em administração de empresa, ou seja, ele não conhece patavinas, né? Nada de elétrica. Então ele vai falar, olha, o Paulo fulano de tal, né? Ele vem, né? Aí vai escrever todo esse texto aqui, ó. No NR10, subitem 10.2.6, aqui, ó. Vou até pegar o item aqui, ó. Ó, esse item que ele está falando aqui, ó. Em conformidade com o item 10.2.6, vem pela presente autorização declarar que Paulo fulano de tal, né? RG tal, né? Aí, no caso, você está fazendo eletrotécnica, né? Aí vai ter o seu registro de eletrotécnica, está designado por um ano, a contar dessa data aqui que foi firmada aqui, né? A organizar e manter atualizado o prontuário das instalações elétricas da empresa disponíveis a todos os trabalhadores envolvidos nas instalações elétricas, incluindo as autoridades competentes, que no caso é o AFT, né, o Agente Fiscalizador do Trabalho, né, e outras pessoas autorizadas pela empresa. Por exemplo, um outro eletrotécnico, um engenheiro eletricista, um terceirizado ou da própria empresa, né? Bem como orientar a implementação de medidas de controle, né, e sistema preventivos conforme previsto a NR10, né, que interagem, né, ou seja, que dão manutenção, né, faz intervenções, eles chamam assim também, intervenções, né, em instalações elétricas e serviços em eletricidade. Aí, nome do responsável da empresa, função, né, e ele assina aqui e lavra esse documento aqui, ó. Então, é importante, juro para vocês, eu não sabia, eu sabia dessa documentação depois que eu comecei a trabalhar nesse escritório, aí eu aprendi primeiro a fazer projeto elétrico, depois SPDA, fui passando por todas as partes lá de projeto, né? Aí daí eles falaram, ó, né, se você quiser trabalhar na empresa aqui, geralmente quem forma engenharia elétrica aqui, a gente dá uma força aí, e que baita força, né? Eles pagaram o meu curso, o de engenharia de segurança do trabalho, né? Para você poder atuar aqui. E aí, na hora que eu falei, deu ok, né? Eu já também comecei a analisar processos trabalhistas, né? Ou seja, eles começaram a me ensinar como que eu analisava processo trabalhista, como que eu fazia os resumos, né? O que que era o reclamante, a pessoa que entra, né? Entra contra a empresa com alguma reclamação trabalhista, quem que é reclamada, a empresa que é reclamada sobre aquele, né, aquele reclame trabalhista. Então, eles foram me alimentando com todas essas informações, toda essa documentação que uma empresa deve ter. Se você trabalhou numa empresa que tem uma carga, ou seja, um transformador acima, ou seja, de 112,5 kV para cima, e não tem essa organização aqui, saiba que a qualquer momento, se alguém denunciar ou uma agenda, geralmente é muito difícil, uma agenda de fiscalização. Geralmente a mais é por denúncia. Se esse fiscal chegar lá e não tem, né, não tem nada disso, vai ter multa, viu? E multa pesada. Então é isso, Paulo. Deixa eu. Tem alguma dúvida aí? Eu vou fornecer, Paulo, Sim, prontuário? o todo esse documento que aí é em Word, né? Você pode editar e aí você pode utilizar na sua vida profissional aí. Ô, Vai professor, eu ajudar só tenho que bastante, viu? agradecer. Ajuda sim, porque nós não encontramos isso aí no dia a dia por aí. Não, tem não. Só para você ter uma ideia, o único livro que eu encontrei dois livros, esse do Wagner Lobosco, com o outro que eu esqueci o nome do professor lá. Aí esse material, aí o em PDF do CD é desse outro professor, Aham, mas também ele aborda esse mesmo assunto. é bom demais, tá doido. A gente não consegue encontrar isso aí nem na internet.
Não, não acha. Tanto que minha monografia, né, quando eu fiz a pós em Engenharia de Segurança do Trabalho, foi relacionada ao. Eu fiz um tutorial, né, como que o profissional deve aplicar esse prontuário, o que que ele deve procurar, que documentos ele deve criar e assim por diante. Que chique. Aí foi justamente por isso que eu vi que não tinha. Até mesmo o Orlando, lá o seu Nassim Taleb, né, na época, ele não tem material disso não. Ele falou, que tal? Que tal você, né, fazendo o seu trabalho final de curso? Isso aí, foi muito bom. Bom, bom mesmo, tá doido, que isso, é um mundo novo, né? Aí não ia, sério, viu? Quase ninguém tem essa informação, né? Não sabe que é necessário ter esse prontuário. É difícil. É sim, professor. Não é Então é fácil, isso, não. Paulo. Ixi, Professor, agora mais eu... uma vez eu só tenho que agradecer pela aula, né? Sensacional, muita informação nova, coisa que é distante, às vezes, da nossa realidade. Pena que está acabando o curso, né? Daqui 2 meses acaba, um mês Não, mas que acaba. bom, né? Que bom que aí você vai poder, como se diz, fazer a evolução mais ainda, né? Vai pegar, poder pegar os serviços, né? Por exemplo, você vai poder assinar RT, né? RRT, né? RR, É, em Anápolis está custoso, o pessoal está contratando Eletrotec só para poder servir de eletricista, instalador mesmo. pois é, não, mas muitos contratam eletrotécnico porque, vamos supor, né? É óbvio, né? O serviço do eletrotécnico vai ser mais barato do que o do engenheiro, né? Aí, às vezes, eles contratam o eletrotécnico, como vocês podem assinar uma carga até 800 kV, De 100 então, kVA. é, basicamente, qualquer projeto aí de industrial, vocês podem assinar. Então, às vezes, eles contratam eletrotécnicos só para assinar aquela subestação ou aquele projeto elétrico. E aí, no mais, faz serviço operacional mesmo, né? Porque tem muito eletricista que não tem a expertise que o eletrotécnico tem. O eletrotécnico é como se fosse o engenheiro no meio do caminho, né? Ele tem mais conhecimento que o eletricista, né? E inclusive ele pode assinar como engenheiro, né, até uma certa quantidade de carga ali, né? Só se Deus for abençoe. uma subestação aí muito gigantesca, né, uma linha de transmissão, uma hidrelétrica, né, ou um ou outro tipo de usina, né, aí no caso só o engenheiro pode fazer. Mas no mundo do trabalho e nas indústrias, o eletrotécnico pode assinar qualquer projeto. Deus abençoe, pessoa, que eu tô precisando ganhar dinheiro para Pois pagar é, os não, boletos. nós tem que. Não, aí depois você já emenda aí. Você vê, não, acho que eu vou fazer engenharia elétrica. Aí você, não, acho que eu vou fazer automação. O negócio é não parar, viu? Não para, porque Tem que dar um passo para frente, né? é igual eu, tô fazendo Tem que dar um passo engenharia de para frente. software, porque internet, essas coisas aí é interessante, né? E é o futuro, se saber fazer um site, né? Saber como fazer um deploy de um e por aí vai, né? Construir, ver as falhas de projeto, né? As falhas de arquitetura. Tem rede aí, né? Rede por internet aí, né? As AWS, né? Da Amazon e outras infraestruturas, né? É bom você poder gerenciar essas redes e conhecer esses padrões aí, né? Eu sou daquele que eu gosto de. É porque minha mãe sempre falava assim, falou, meu filho, ó, eu sou eu sou enfermeira e assistente social, então eu não tenho empresa nenhuma de engenharia. O que eu souber de engenharia, eu vou saber de sua boca. Então, trata de aprender tudo, trata de aprender como é que faz projeto, como é que, né, faz essas tal de RT que você vive falando aí, né? Porque eu não tenho empresa de engenharia. Então, se eu tiver, vai ser você que vai criar. Então, trata de saber tudo que faz, né? Como é que faz projeto, como é que faz execução, porque vai vir de você. E ela Tá até falou, certo. não tem aquele desenho que você assiste. Moça, ela prestava atenção em tudo. Eu achava que a gente acha que às vezes pai e mãe não prestam atenção, né?
Aí ela falou, é igual fala um cara lá, um que vive de. Ele fica andando, ele fica voando, que tem um mullet. Eu, quem, mãe? Ah, um que fala lá, o futuro é de vocês. Eu falei, nossa, mãe, só tá falando do Capitão Planeta. É esse mesmo, é esse caboclo aí. Capitão Aí minha mãe Planeta das meteu, antigas. minha mãe meteu um Capitão Planeta lá. Eu falei, mãe, então a senhora presta atenção mesmo. Ela é clara, você não para de assistir esse desenho aí, né? Eu gravo o nome de tudo. Então é bom a gente saber como é que faz um projeto, como é que faz um laudo, né? Isso é Que verdade. documentos, por isso que eu vou pedir para a Laura colocar aí o checklist, né, do prontuário das instalações elétricas, os documentos, né, esse que eu mostrei aqui, né, que é o termo de responsabilidade, né, com a data, né, Uhum. de quem vai ser o responsável pela guarda e criação do prontuário, né? Tá Então, certo. Nossa, vai ser geralmente é bom demais. um gerente de projetos, né? Ou alguém que tem conhecimento nessa área. Aí ele conversa tanto com o pessoal do projeto quanto os executores lá, que fica lá na obra, né? Porque Uhum. eu já cheguei muita empresa lá que eu olhava para o projeto aqui no papel, olhava para a instalação e Globo e você, nada a ver. Não tinha nada a ver o projeto, porque ele era antigo e ele há muito tempo, há anos, ele não era atualizado. Aí por isso que acontecia os problemas que acontecia na rede, né? Sobrecarga, geralmente sobrecarga, viu? Quando você não atualiza, você sempre vai aumentando, colocando uma máquina a mais, né? Um motor a mais. Ah, não, é só 10 CV, não vai dar nada, é só 5 CV. E assim você vai fazendo anos e anos. Quando você pensa que não, você já colocou um 200 CV e aí aquela sua instalação tá pedindo arrego, né? Tá igual aquele grill aroma Foreman, né? Tá tudo aquecendo os barramentos, né? Virou uma churrasqueira. É isso mesmo. Com Isso Deus, viu, mesmo. Paulo? Pessoal, muito Aí, obrigado. agora Até é a próxima. verdade, viu? É verdade esse bilhete. Agora, próxima semana vai ser o C15, né? Operação Isso. manutenção e operação do Manutenção CEP. do CEP. E aí, a aula, eu acredito que essa do dia 13 agora é para compensar essa que foi do dia 6, né? Que teve. Eu Na acredito que é verdade, isso. são Pelas aulas OS que eu. independentes. Eu conversei com o professor Zé Adelso, são aulas, Ah, sim. vai ser aula nova. Aula nova, né? Não, então Aula beleza. nova. Vou ficar de olho nas OS aqui para postar. Tá certo, então. Professor, muito Fique obrigado, com boa noite, até Deus. a próxima. Com Deus também. Até a próxima.